E aí, meus queridos, bom dia, bom dia. E aí, Larissa, bom dia. E aí, Leonan. E aí, Ângelo, Cris, Damiles, Alice, Sara, como é que vocês estão? Bom dia. Olha só, hoje a aula de química vai ser moleza para vocês, tá? É uma aula sobre sustentabilidade química. O que é sustentabilidade química? Como é que ocorre? O que são créditos de carbono, tá? É uma conversa mais light. Eu acho que para fugir um pouquinho, né, de tanto composto orgânico, de tanto hidrocarboneto, aldeído, cetona, tudo aquele contexto que a gente está inserido na química, esse é o nosso momento para ir para coisas mais light, tá? Mas é só um pouquinho mais light, só um tiquinho assim, tá? Então preste atenção na aula, copiem tudo direitinho, anotem tudo, porque isso aí no futuro que você estudar pro Enem, para revisar vai ser o norte de vocês, tá? Então anotem tudo. Rodrigo, por favor, assista a aula todinha, deixa de me tapear. Vamos assistir, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo. Conto com o desempenho de todos, com a qualidade e esforço de cada um de vocês. Eu já tô morrendo de saudade de vocês. Eu acho que aquela aula presencial, aquele contato físico, olho no olho, tá fazendo muita falta. Mas vamos ter paciência, calma que isso já tá mudando, tá? Aos poucos a gente vai conseguir evoluir muito mais quanto estudante, quanto pessoas. E tá chegando o nosso novo normal, né? Então nosso novo normal tá vindo aí. E vamos só agregar valor, que eu falo é isso, sempre agregar valor. Tá? Então boa aula e qualquer coisa, qualquer que seja o problema, fala comigo, tá? Boa sorte, se comportem aí, nada de fazer baderna. Nada de ficar adiantando o vídeo ou voltando. Ah, o vídeo tá cheio de exercícios e trabalhos para vocês fazerem, tá? Pra química, então sejam eficientes e vão fazendo tudo, anotando tudo e não deixem de fazer os exercícios. Peguem um módulo para auxiliar vocês e boa aula. E aí, meus queridos, vamos começar. Olha só, a aula de hoje é sobre química sustentável. Química sustentável é um assunto que é mais comumente explorado em todas as ciências, porque é uma preocupação mundial, certo? Quando a gente fala em química sustentável, a gente vai falando desde aquecimento global até reaproveitamento de matéria-prima para reciclagem, beleza? Então, pensou em química sustentável, pensou em todos esses conceitos, ok? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala em sustentabilidade, qual é o primeiro conceito que a gente lembra? A definição propriamente dita do que é sustentável. O que é ser sustentável? É preservar o hoje para garantir o futuro de amanhã, certo? Futuro das gerações futuras, é bem redundante. Mas é basicamente isso. A ideia de você preservar o agora para garantir que não falte para as próximas gerações, beleza? Então esse é o conceito sustentável. E a química sustentável segue essa mesma ideia. Vê só, quando a gente pensa em queima, aquecimento, transformação, geração de resíduo, a gente vai logo pensando tipo, em transferência de matéria, como a matéria vai mudando ao longo da decomposição. A gente pega uma sacola plástica, por exemplo, joga a sacola plástica no chão e esquece lá. O plástico, polipropileno, ele tem uma característica química muito forte, ele demora a ser degradável. Ele se degrada, mas demora bastante. Então esse período de degradação dele gera toxinas ao meio, ao solo, à região onde ele está presente, beleza? Então essa aí é um conceitozinho básico para vocês irem ligando ao que seria a química sustentável. Vê só, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: o nitrogênio molecular N2, lembra do nitrogênio molecular? Esse mesmo, aquele que estava lá presente nos compostos orgânicos, as aminas e amidas. Isso. Lembra qual era a característica dele principal? O cheiro, o odor, uma característica desagradável? Pronto, ele mesmo. Nitrogênio molecular N2, presente no ar atmosférico. Pois é, o nitrogênio está na atmosfera. É, é transformado em compostos de nitrogênio. Esses compostos de nitrogênio são aqueles que a gente falou, os nitrogenados, por micro-organismos presentes no solo e nas raízes de certas plantas. Observa, o nitrogênio que está lá no ar, ele é absorvido e vira algumas toxinas. Em função de quê? Uma função natural, beleza? Então vê só, a gente vê química sustentável, a gente vê a poluição direta e a gente vê também o conceito de poluição natural. E essas toxinas absorvidas pelas plantas, aí ela vai depender muito de como ela vai liberar esses compostos nitrogenados, beleza? Aí vê só, a gente começa a pensar no nitrogênio molecular, que gera quem? Os compostos orgânicos amina e amida. Eles são característicos normalmente ligados à poluição, porque eles precisam que eles têm um cheiro específico de ovo peixe morto, certo?
Quando vocês passam pelo Riacho do Salgadinho, vocês veem aquele odor muito forte, é a presença de, quê? De compostos nitrogenados, certo? Então esses compostos nitrogenados normalmente estão ligados à poluição, mas eles também vêm de forma natural, beleza? Já que o nosso ar, ele é composto além de oxigênio, também tem nitrogênio, fora vários outros compostos, claro, tá? Então ele é absorvido por micro-organismos presentes no solo e nas raízes de certas plantas, beleza? Ele mesmo se absorve e gera subprodutos. Aí esses subprodutos dependem de como a gente vai fazer. Eu vou desmatar uma árvore, a árvore tem lá nitrogênio, vou gerar o plástico, o polipropileno, e esse plástico vai ter algumas características bem pesadas ao meio ambiente, certo? Então preste atenção. Toda essa absorção, toda essa preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, foi o que gerou o conceito do que a gente chamaria de química sustentável. A química sustentável foi criada para pensar em formas sustentáveis de controlar esses materiais que são difíceis de ser degradados, como por exemplo o plástico. Aí olha só, plástico e material nuclear, beleza? Por exemplo, o nosso primeiro grande problema ambiental, qual foi? Vocês lembram? História. Foi em 1445, se eu não me engano. 1945 houve quem? O grande problema de Hiroshima e Nagasaki, lembra? Isso. Aquela indústria nuclear explodiu e gerou danos ambientais gigantescos, beleza? E até essa época, até Hiroshima e Nagasaki ter sido explodido todo aquele problema, não se tinha uma política ambiental bem definida. Então a química sustentável ainda não era bem definida. Aí vê só, 5 anos depois, em 1949, a ONU fez a nossa primeira conferência científica, certo? O que é que a ONU queria discutir em 1949? Meio ambiente e sustentabilidade. Até então, o desenvolvimento, a revolução industrial estava lá em alta, então ninguém se preocupava muito com preservar o amanhã. Em sim, produzir, produzir, produzir. Então, ó, em 1949 começou a ter as primeiras degradações de recursos hídricos, começou a discutir sobre isso. Por que está acontecendo com nossos mananciais? Onde é que a gente está lançando nossos resíduos que estamos produzindo? Que antes era lançado onde? Nos recursos hídricos. Então, ó, em 1949, na Conferência Científica da ONU, foi a primeira conferência a se falar em meio ambiente e sustentabilidade. Um dos principais temas foi a degradação dos recursos hídricos. Em seguida, a gente começou a falar sobre gestão de resíduos. Até então, ninguém se preocupava com resíduos, a gente lançava o resíduo em qualquer lugar. Então, ó, em 1949, começamos a falar sobre gestão de resíduo. Beleza? E, detalhe, a gente fala de degradação de recursos de gestão de resíduos e começamos a pensar em contaminação industrial, certo? Contaminação industrial. Eu sou Braskem, um exemplo, tá? Eu sou Braskem, minha indústria, tá aqui minha indústria, eu lanço resíduo aqui. Aqui tá meu resíduo e aqui tá o riozinho aqui, ó. Eu lanço meu resíduo para esse riozinho aqui. Até então não se tinha preocupação com esse resíduo gerado pela indústria, mas hoje, a partir de 1949, era necessário ter, controle da contaminação industrial. E nada de jogar essa contaminação em recursos hídricos, que no caso era o riozinho aqui do lado. Até porque nesse riozinho tem seres vivos, tem todo um ecossistema e todo esse ecossistema iria morrer. Beleza? Então houve essa preocupaçãozinha aqui da indústria, lançar resíduos. E detalhe, se a indústria lançasse resíduos, a gente tinha mais um problema: mudanças climáticas. Pensa só, uma região aqui muito fria, frio constante e chuva. O que ia acontecer aqui? Esses resíduos foram lançados aqui, iriam invadir as casas, iriam trazer problemas à saúde, iriam trazer problemas à região. Então, pessoal, pequenos problemas foram levados em consideração. Calor exorbitante. Por exemplo, se aqui fosse lançado amoniacal, que é... Só dar um exemplo aqui da Braskem, tá? A Braskem produz amoniacal. A amoniacal aquecida ia ter uma região aqui ao seu entorno, todos com índice altíssimo de câncer. Em função de quê? Dos problemas gerados pelos resíduos da indústria. Então, vê só. A indústria, essa preocupação da conferência em 1949 só foi para evitar que coisas assim acontecessem, porque isso já acontecia antes disso. E Hiroshima e Nagasaki foi só o gatilho para se preocupar. Aquilo lá foi um erro absurdo. Dizimou toda uma região, dizimou todo um ecossistema, matou as pessoas, deixaram toda aquela geração de pessoas sobreviventes com problemas de saúde até hoje. Beleza? E depois de toda essa preocupação, eles resolveram se preocupar também com o desenvolvimento de energia nuclear. Mas só vieram se preocupar com isso depois de Hiroshima e Nagasaki, porque até então
já estava se pensando nas guerras mundiais, grandes guerras mundiais, né? Aconteceu a Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E armamento nuclear era o quê? Era o auge, né? Quem tivesse maior poder nuclear era o país mais bem representado, mais bem produzido. Mas lá, ó, a ONU, em 1949, começou a se questionar com relação a isso. Muitas e muitas outras conferências foram feitas, foram criadas, certo? Para definir regras de produção, regras de preparo, regras de produto. Mas a mais relevante para a gente é de 1949, tá? Mais relevante para toda a ciência e principalmente para a química. Foi aqui que todos esses fatores começaram a ser preocupantes, a serem cuidadosos, se deu uma devida atenção, certo? Detalhe, em 1945 houve o quê? Foram, ou melhor, isso aqui aconteceu o quê? 4 anos depois da grande tragédia de Hiroshima e Nagasaki, beleza? Hiroshima e Nagasaki. Detalhe, olha só, 1949. Muito tempo depois, muitos anos depois, o Brasil vivia o quê? Ditadura militar, tinha todo um retrocesso com relação a essa vanguarda sustentável. E em 1992 ocorreu a primeira reunião ecológica do país, que foi a Rio de Janeiro, a Rio 92, que aí foram começando a se preocupar com o nosso país, o que estava acontecendo com as metalúrgicas e as grandes indústrias que estavam aqui no nosso país, produzindo de forma desenfreada e acabando com o nosso maravilhoso ecossistema, beleza? Então vê só, quando a gente pensa em química sustentável, em química verde, a gente, a gente liga conceitos naturais, porque a poluição também ocorre de forma natural, certo? E de forma por ação do homem. Afinal de contas, a poluição natural ocorre, mas nosso ecossistema, nossas plantas absorvem. No entanto, o homem vai, gera desmatamento, poluição, geração de resíduo e acaba criando-se um ambiente ainda mais tóxico. A gente está relembrando aqui do grande problema de Hiroshima e Nagasaki e da conferência de 1949, que foi para tratar exatamente disso, da poluição. Beleza? Aí vê só, pessoal, na página 30 de vocês, capítulo 30 do módulo, certo? Capítulo 30, que é o módulo de vocês, página 9 e 13, tem uns exercícios, quero que vocês façam. Respondam ele com calma e me mandem, tá? Vocês vão ter até sexta-feira para mandar, então podem fazer com bastante calma. Respondam de forma detalhada, tá? É só falando sobre isso, sobre ecossistema, biodiversidade, esse conceito assim mais básico, certo? Feito os exercícios, a gente vai aqui para um outro princípio chamado princípio da química verde, certo? O que seria, o que definia os produtos de química verde? São os produtos ou processos químicos sustentáveis, que são conhecidos como química verde. Eles são divididos em 3 grupos. Química verde são todos os produtos que eu projeto ou crio pensando em ideia sustentável. Por exemplo, vocês já viram aquelas folhas Chamex, que são meio acinzentadas? Elas são recicláveis. Vocês já viram a caixinha de leite de vocês? Se vocês abrirem a geladeira de vocês, quem tem, claro, leite industrializado em casa, e olhar no rótulo, lá no fundo da caixa, vocês vão ver que tem uma tabelazinha, um quadrozinho abaixo, que mostra quantas vezes esse produto foi reciclado, certo? Então, basicamente, quando a gente fala de princípios da química verde, a gente está falando de reciclagem, de produtos que vieram para nossa mesa, foram descartados e voltaram para nossa mesa após uma reciclagem, beleza? Aí, olha só, eles são divididos em 3 grupos. O primeiro dele é o que? O uso de fontes renováveis ou recicláveis. Como eu falei, por exemplo, a Coca-Cola retornável. A Coca-Cola retornável nada mais é que uma sacada sustentável da Coca-Cola para garantir esse desenvolvimento sustentável. Hoje, empresas que investem em sustentabilidade, ela tem um diferencial de mercado. Inclusive, impostos, de forma financeira também, os impostos são reduzidos em função de empresas que produzem isso. Vocês devem ter visto em geografia do ensino com o Felipe, no primeiro, acho que é no primeiro ano que fala sobre isso, que chama-se crédito de carbono, que é o caso das nossas usinas aqui de Alagoas. O que acontece com ela? As usinas é chamada de produção limpa, porque ela só vai gerar CO2 e água como subproduto. Aí empresas americanas, por exemplo, uma grande metalúrgica que gera monóxido de carbono, que gera vários produtos químicos tóxicos, elas compram os nossos créditos de carbono daqui de Alagoas para meio que fazer um balanço de poluição, porque existe um balanço mínimo, ou melhor, um balanço máximo de poluição de um país. Aí empresas conseguem fornecer uma energia mais limpa, elas conseguem ganhar desconto nesse sentido, ou até vender isso como produto. Entendeu? Tipo, o ato sustentável hoje, economicamente falando, é um produto, é um comércio. Beleza? Então, fonte de energias renováveis ou recicláveis. Aqui em Alagoas também,
Sabe, quando eu falo em energias renováveis é muito bacana, porque aqui em Alagoas a gente também tem outras empresas que trabalham com isso. Não sei se vocês já ouviram falar da Granbio. A Granbio é uma indústria que trabalha pegando um subproduto do produto, que é o bagaço do bagaço da cana, e transformar isso em biocombustível, que é um combustível mais sustentável se comparado com o petróleo, certo? Que chama-se etanol de segunda geração. É bem bacana também. Inclusive, podem ler sobre isso, que é muito bacana. E não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de química sustentável, química verde, o Enem brinca muito com isso. E, inclusive, já foi fonte e assunto de redação de vestibular, tá? Então fica muito ligado nisso. A gente tá vivendo o período de Covid-19, mas se preocupar com o ecossistema, meio ambiente, ainda hoje é uma preocupação mundial. Ah, o Covid-19 sem dúvidas hoje é a maior preocupação mundial da história. Mas meio ambiente e desenvolvimento sustentável também é, tá? Olha só, aí eu falei que eles podem ser gerados a partir de matéria de fontes renováveis ou recicláveis. Também eles podem ser gerados por aumento de eficiência de energia, que é no caso que eu falei para vocês, da Granbio, que ela pega resíduo sólido e converte em energia. Isso seria uma eficiência de energia. E eliminação de bioacumulativos tóxicos. Por exemplo, a Braskem é o que a Braskem fez. A Braskem gera poluição, gera. Mas ela criou uma sacolazinha que ela é biodegradável. O que é uma sacolazinha biodegradável? Que se eu jogar ela depois de muito tempo no lixo, ela vai ser dissolvida rapidamente. Em 7 a 8 dias já não existe mais essa colazinha. E ela não vai gerar produtos tóxicos, beleza? E é isso que é o diferencial. Uma outra coisa muito importante se chama economia de átomos. Como assim economia de átomos? A gente fala em economia de átomos, todo material, toda a forma de reciclagem, toda forma de produto que gera esse pouco material atômico, um material atômico de alta toxicidade. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem uma expressãozinha que é chamada de rendimento experimental, que é quando a gente pega o rendimento de síntese, ou seja, o que é rendimento de síntese? O quanto foi necessário para gerar um determinado produto, sobre o rendimento teórico, o quanto deveria ter sido, o quanto de fato aconteceu, o quanto deveria ter sido, e multiplica por 100, certo? Se esse rendimento tiver perto de 90%, excelente, quer dizer que a gente tem um produto de ótima qualidade. Se tiver perto de 60%, é algo razoável, ainda dá para aceitar. Se tiver abaixo de 60%, em torno de 20%, meu Deus, o rendimento é baixo, é uma porcaria. Beleza? Então tá aqui um conceitozinho de economia de átomos. Eu vou fazer um exemplo para vocês, prestem atenção, tá? Vê só, peguem página 23, questão 2, tá? A página 23, questão 2, ela tá dando uma reação, vocês podem ler aí se vocês estiverem interessados, uma reação de oxidação de benzeno e de butano. Beleza? Esse aqui é um benzeno, tá? Um benzeno e um butano. O que está acontecendo nessa reação? Eles estão entrando em contato com outros compostos e formando subprodutos, beleza? E ele só quer saber o seguinte, quanto é a economia de átomos do benzeno e quanto é a economia de átomos do butano. Então, vê só, a economia de átomos é o quê? É o sintético sobre o real, beleza? Vê só, a gente se ligou a 196 por 444, como vocês podem olhar aí na questão de vocês, está abaixo dos elementos químicos. Vezes 100. Isso aqui chegou a uma economia de átomo de 44,1%. Essa economia é boa? Não. Por quê? Porque deveria estar em torno de 90 para ser boa, beleza? Já na oxidação de butano, vê só. Na oxidação de butano tem o quê? 98 por 152 vezes 100, que deu aqui um total de uma economia de 64,5. É boa? É razoável, então tá na média. Ok? Então a oxidação de benzeno e a oxidação de butano. Deixa eu deixar aqui para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Tirem print, essa aí é a questão 2, página 23, tá? Além do detalhe, vocês chegaram aqui, mas vocês já fizeram aquele exercício da aula do momento passado que eu disse, tá? Vão fazendo isso de forma gradativa. Após tiverem feito essa questão 2, tentem fazer os exercícios da página 23 a 30. Tem umas que são bem complexas, mas tem outras que são bem fáceis. Foquem nelas, foquem principalmente na teoria. O módulo de vocês explica isso de forma bem detalhada, enriquece de detalhes. Tem figuras, tem uns gráficos bem legal. Tem uma síntese de biocatálise que é maravilhosa. Então dêem uma olhadinha, vejam com atenção. Não entendeu, professor? Não entendeu a pergunta? Tira a foto da pergunta e manda para mim. Ouviu, Larissa? Tira a foto da pergunta e manda para mim, porque senão eu não vou conseguir ajudar vocês. Leonan, Cris, tudo certo, né, para vocês? Espero que sim.
Qualquer dúvida, tira, foto, pergunta e manda que eu tento ajudar vocês. Ok? Aí depois a gente vai para... Depois que serem feitos exercícios da página 23 a 30, vou só definir para vocês um conceitozinho final, que é bem importante, se chama catálise. Catálise, lembra do lado de cinética química do segundo ano? Catálise nada mais é capacidade de selecionar alguns compostos químicos. Então, tudo que é catalítico tem alta seletividade. Então, ó, catálise biossustentável é a seletividade de algo para resolver um determinado problema ambiental. E seletividade, ela está relacionada à capacidade de gerar o produto de interesse em maior quantidade em relação aos subprodutos secundários, beleza? Então, um produto hoje é sustentável se ele tem alta capacidade catalítica. Por quê? Porque se ele tiver alta capacidade catalítica, ele vai gerar menos subprodutos poluentes. Se gerar menos subprodutos poluentes, ele tem alta eficiência e sua economia de átomos vai ser alta. Beleza? Então prestem sempre atenção. Economia verde, economia sustentável, tá ligado a isso, ao desenvolvimento, a quanto eu posso produzir sem agredir tanto o meio ambiente e garantir sustentabilidade. Empresas hoje que desmatam, por exemplo, e replantam, elas estão lá fazendo seu papel, tá fazendo tipo uma economia de átomo em cima disso. Ah, eu desmatei 2.000 hectares, mas estou plantando 3.000 hectares. Entendeu? Estou fazendo uma compensação. Por que tem que plantar sempre mais do que o que eu peguei? Porque leva tempo até que se refloreste novamente. Dependendo do tipo de árvore, ela demora 5 a 10, 15 anos para poder crescer novamente, entendeu? Então fica em cima desse valor. Observa aí na região do Benedito Bentes, quem vai descendo rumo à usina. Essa região, ela é cheia de eucalipto. Por que cheia de eucalipto? Porque aquela região já foi tão danificada pela usina Cachoeira, tão danificada em função da plantação de cana-de-açúcar, que eles estão usando hoje florestas de eucalipto para dar um equilíbrio. Um equilíbrio sustentável. Elas não estão ali só porque é bonita. Mas, claro, ela gera um equilíbrio sustentável, mas também gera lucro para a empresa. Porque ela gera uma chama energia limpa. Uma energia à base de eucalipto. Aí eles desmatam e plantam de novo. Desmatam e plantam de novo. E tem um motivo específico por ser eucalipto. Eucalipto é uma região... são plantas que precisam... Tem raízes bem profundas. Então elas conseguem serem plantadas em solos já danificados em função da monocultura de cana-de-açúcar. Então fiquem ligados nesses detalhes, leiam mais sobre isso, leiam sobre produtos biodegradáveis, respondam essas questões, tá? Por favor, qualquer dúvida a gente tá aqui para ajudar. Química sustentável, o conceito é esse, é ecologia, é ecossistema, é biodiversidade, é a união da química com a biologia, com o meio ambiente, com geografia, tá? Então fiquem muito espertos. Questão certeira que vai cair no Enem, seja em química, seja em geografia, seja em biologia, mas sempre cai. Então fiquem de olho. E não deixem de fazer os exercícios e mandar para mim, tá? Lembrando, todos os exercícios são de forma avaliativa. E aí, meus queridos, curtiram? Moleza, né? Moleza. Eu acho que provavelmente deve ser a coisa mais tranquila que eu dei pra vocês em química até hoje. Então, ó, vou anotando tudo, espero que tenham entendido tudo. Façam um exercício. Bateu dúvida, fala comigo, tá? Eu respondo o tempo todo, vocês sabem disso. Às vezes demora um tiquinho assim, mas é só um tiquinho, mas eu respondo, tá? Então vamos lá, partiu o exercício, partiu praticar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo, tá? Abração a todos vocês e boa exercício, boa aula. Dúvida, fala comigo, como sempre, fala comigo. E hoje é segunda-feira, né? Então aproveitem a semana. Aproveitem bastante, estudem bastante, de todas as dúvidas possíveis. Lembra, vocês são pré-vestibulantes, vão fazer um novo Enem diferenciado, né? Porque o Enem tá mudando. E aproveitem esse momento para vocês estudarem. Lembra o tempo que vocês param brincando, seus concorrentes que querem também a mesma coisa que vocês, têm os mesmos sonhos que vocês estão estudando. Estão estudando pouco, não, estão estudando muito. Aproveitando esse momento de isolamento social para fazer o que de melhor sabem fazer, que é estudar. Então, eu quero ver todos vocês fera, formados, cursando uma boa universidade e com muito conhecimento, tá? Então vamos lá, se dediquem e até mais.
Ela viaja no calor, no cara que é da química, que gera no Enem, que as calculas se aplica, que fala de calor, que fala de volume. Vai rolar festinha com os efeitos da mudança. Vai rolar festinha, bota que a pressão tá forte. Se acionar o termo, vai rolar resenha. Tudo na energia, tudo no sistema. Se país ovárica, se país isotérmica. Vai vibrar na onda da termologia, na onda da temperatura e mudança, na onda da transferência de energia, na onda do termo, na onda do termo e vai mudando constante, mudando constante, na onda da transferência de energia, muitos condutores, como um alumínio, na onda da transferência de energia, na onda do tem, na onda do tem. Transferência de energia na onda da temperatura e mudança.